Olá, você que é meu aluno da escola profissional, você também que está acompanhando esse vídeo. Eu sou a professora Shirleyane Brito Pedrosa, enfermeira. Atualmente eu trabalho na escola Venceslau Vieira Batista da Silva. Essa escola está localizada aqui no município de Boa Viagem. E nós, como proposta de ajudar os nossos alunos, de estar perto de cada um que está executando, desempenhando o estudo à distância, vamos fazer aqui uma aula interativa com você. Essa aula, ela é da disciplina de saúde mental e ela vem com uma proposta de lhe ajudar na resolução das questões que foram passadas na semana anterior. Eu quero muito que você se sinta ajudado com essa aula, eu quero muito que você tenha o seu conhecimento acrescentado, tá? Qualquer coisa, qualquer dúvida, você deixa nos comentários desse vídeo, tá bom? E nós vamos direcionar a nossa aula de acordo com 4 perguntas que eu fiz para vocês durante a semana, para vocês responderem, linkando em fontes de informação, vídeos no YouTube, sites de pesquisa sobre esse assunto e trabalhamos, questionamos com vocês 4 pontos principais, que é como podemos caracterizar a ansiedade como patológica, foi a primeira pergunta. A segunda pergunta que eu fiz é quais são os sintomas presentes na síndrome do pânico, qual a diferença, que você pode fazer entre ansiedade e síndrome do pânico, foi a terceira pergunta. E a 4ª pergunta é o tratamento que é indicado para pessoas que têm síndrome do pânico, tá? Então essa aula vai ser direcionada para essas 4 perguntas. Eu vou estar falando, conversando com vocês, explicando esse assunto. Ao mesmo tempo eu vou estar respondendo todas essas questões que foram colocadas para vocês. Então, bora lá! Vamos falar sobre os distúrbios ansiosos. Essa é só uma primeira aula de vários distúrbios ansiosos que a gente vai estar trazendo aqui. Entre vários, nós temos um distúrbio que é muito conhecido, que é a síndrome do pânico, que é esse distúrbio da ansiedade que a gente vai falar hoje, tá? A ansiedade. Quando a gente fala assim, eu sou ansioso, eu tenho muita ansiedade, eu sou uma pessoa que eu fico nervosa diante das situações. Será que eu já tenho síndrome do pânico? Eu já tenho um distúrbio mental? Não é bem assim. Você precisa entender a priori o que é ansiedade e identificar essa ansiedade como uma resposta normal do nosso organismo. Tá? Uma resposta normal proveniente de, vamos dizer assim, influências externas. O seu cérebro desencadeia essa resposta que vem através da ansiedade. Então a ansiedade é algo primordial à nossa sobrevivência e à evolução do ser humano, que proporciona também motivação para as suas conquistas. A ansiedade, muitas vezes, ela é erroneamente confundida com estresse. Entretanto, nós precisamos conhecer as diferenças para podermos atuar melhor profissionalmente. Os fatores de estresse, eles estão associados a pressões, que são exercidas no meio ao indivíduo, ou seja, sobre o indivíduo. E a ansiedade, ela vai ser uma resposta àquilo que eu falei no início, tá? Uma resposta subjetiva a esses fatores. Professora, que fatores são esses? Um exemplo, você tem uma prova muito difícil amanhã e de repente você não consegue dormir bem à noite, fica pensando nessa prova, você não consegue comer direito, preocupado com a prova tensa. Isso é um evento que vai acontecer com você, um evento que você vai passar por ele e o seu cérebro está desencadeando essa ansiedade diante desse evento. Pode ser também, vamos supor, uma festa de formatura, que está chegando com muitas novidades, então você se encontra ansioso. Então são diversos fatores que podem lhe desencadear, a nível de sistema nervoso central, uma resposta de ansiedade. Porém, essa ansiedade, ela é perfeitamente normal, desde que haja um controle, e a gente vai entender ao longo desse vídeo
quando é que eu consigo identificar que essa ansiedade ela não está uma ansiedade normal, tá? Em geral, a ansiedade ela é considerada como uma reação normal, tá aí um perigo, tá? Que também quando você tem, por exemplo, uma situação que você tem que fugir daquela situação, isso também a ansiedade, a liberação da adrenalina, que a gente vai já falar sobre isso, ela gera também no seu organismo uma resposta, tá? Então isso é perfeitamente normal. Não quer dizer que você tem um distúrbio mental associado à ansiedade, mas a ansiedade é uma resposta fisiológica, tá bom? Uma ameaça também real à sua integridade física ou também ao seu próprio conceito do eu. Aí, né, a gente tem uma diferença no que você pode considerar uma preocupação normal e como você pode considerar essa ansiedade como um transtorno, né, dentro de vários transtornos envolvendo a ansiedade. Eu posso considerar como uma preocupação normal a preocupação que não interfere nas suas atividades diárias. Não interfere no seu trabalho, não lhe incapacita, não exige uma necessidade de internação, tá? Então, quando as suas preocupações elas são limitadas a um número muito específico de pequenas preocupações realistas, tá? Então, a duração da sua preocupação, ela dura um curto período de tempo e você consegue logo lidar com aquela situação, o seu cérebro ele trabalha positivamente e você reverte, né, aquele pensamento negativo em um pensamento positivo e você consegue se estabilizar emocionalmente. Aí eu considero isso como preocupações normais, uma ansiedade normal. Quando eu trabalho com transtorno de ansiedade, o que eu posso aí pensar? Aí eu já tenho uma ansiedade patológica, uma ansiedade anormal. Quando a sua preocupação ela começa a interferir no seu trabalho, tá? Na sua atividade ou até mesmo na sua vida diária e social. Também quando a sua preocupação ela é incontrolável. Tá? Então você começa a reagir diante daquelas situações que eu falei no começo de forma incontrolável e não passa, tá? Também quando você tem tido uma preocupação todos os dias, pelo menos 6 meses, tá? Então pelo menos 6 meses, em 6 meses você ter esses picos de ansiedade intensa, todos os dias, aí eu já posso ver em que transtorno eu estou me enquadrando. Ou também quando você preocupa-se, né, com todos os tipos de coisa e tende a esperar sempre o pior, tá? Pessoas que têm uma facilidade para pensar que nada vai dar certo, eu não vou conseguir, se eu fizer aquilo vai dar errado, então você já tem a certeza do pior, tá? Então, esses pensamentos, eles são muito característicos de pessoas com transtornos de ansiedade, tá? Podemos também distinguir a ansiedade do medo, tá? O medo, ele é um processo cognitivo que envolve uma avaliação intelectual de uma situação, de um estímulo. Mas a ansiedade, ela vai ser algo emocional que envolve uma resposta. O ponto principal para você entender a ansiedade é porque ela é desencadeada de acordo com uma resposta. Então existe um estímulo por trás dela, existe um fator por trás dela, tá? Não é algo que foi criado por você. E isso é considerado uma ansiedade normal, tá? Então ela é uma resposta que mexe com o seu emocional. Já a ansiedade normal, ela é dissipada quando o perigo ou a ameaça deixa de estar presente. Então, quando aquele fator ele passou, você fica bem, você volta ao seu estado normal, você volta a se sentir bem. Diferente de uma ansiedade patológica ou uma ansiedade anormal, relacionada com um transtorno. Mesmo você passando naquela situação, mesmo você passando por aquele perigo, você não volta a se sentir bem, você continua ainda se sentindo angustiado, depressivo, com mal-estar, tá? E a gente vai falar mais sobre a presença desses sintomas. Olha só a diferença aqui desse peixinho que está com medo e desse outro peixinho que está com ansiedade. Olha quando eu estou com medo, né? Tem aqui um tubarão, é real o meu medo,
tem um tubarão, então tem um perigo iminente na minha frente, então eu estou sentindo essa apreensão cognitiva. E meu cérebro está causando aqui em mim uma resposta de fuga, tá? Através dos hormônios que eles vão liberar nessa situação, para que o indivíduo sobreviva. Já quando eu tenho ansiedade, olha só como é que o peixinho está pensando. E se hoje aparece um peixe grande, além desse peixe ser grande, ele é mau e ele for muito esfomeado. Então, assim, são hipóteses, algo que você criou na sua mente, antecipadamente, e não tem nenhum tubarão, não tem nenhum peixe grande aqui esfomeado, pronto para lhe devorar. Então, não tem um perigo real. Porém, você criou isso na sua mente, tá? Foi gerado essa ideia. E isso é em decorrência realmente do processo de transtorno, de alteração cognitiva emocional, tá? Podemos considerar a ansiedade como anormal ou patológica? Tá aqui a resposta para você, tá? Da questão. Quando essa resposta do indivíduo ela é desproporcional, tá bom? Em relação ao risco e à gravidade, tá bom? Da ameaça presente naquela situação que você está vivenciando. Dessa forma, quando a resposta ela é observada, contínua, mesmo depois do término daquele perigo ou daquela ameaça, você está distante de um indício de anormalidade, tá? Então você já tem que ficar atento a essa reação desproporcional, tá ok? Por exemplo, aquele caso que eu citei no começo, eu passei a noite sem conseguir dormir, eu não consegui me alimentar direito porque eu ia fazer uma prova no outro dia. Quando chegou o momento da prova, eu realizei a minha prova, tá? E consegui me acalmar no momento, consegui ficar bem. Tudo bem, é uma ansiedade normal. Se no momento da minha prova eu comecei a sentir uma arritmia, uma palpitação cardíaca, eu comecei a sentir falta de ar, eu saí da sala onde o professor estava lá me dando a prova, entregando, correndo, comecei a chorar, tremor, pronto. Aí sim eu já vou suspeitar que é uma ansiedade anormal, uma ansiedade patológica, tá? Por quê? Porque foi desproporcional aquilo ali. Aí para muitos era só uma prova, né? O normal era que você enfrentasse a sua insegurança, o seu medo, mas encarasse de frente àquela situação. Já alguém que tem um transtorno, ele não consegue lidar com a situação, tá? Então ele age de forma desproporcional àquela situação, tá? Portanto, nós precisamos sempre estar atentos em relação a todas essas respostas. Também acontece quando o funcionamento social, ocupacional e intelectual do indivíduo é alterado, tá? Então você não consegue pensar, você não consegue falar com ninguém, você sai correndo, você se isola, você não consegue trabalhar, porque você acha que no seu trabalho você vai ser ameaçado de morte. São inúmeras situações que o paciente com o transtorno do síndrome do pânico ou transtornos da ansiedade, eles começam a sentir. E aí tem vários, né? Tem várias síndromes, vários transtornos que estão associados a uma ansiedade patológica, uma ansiedade anormal. Entre eles o toque, o estresse pós-traumático, a ansiedade também que é induzida por substâncias, também acontece, né? Transtorno do pânico, que é o que a gente está falando, dando mais ênfase a ele, tá bom? Tem também a agorafobia, a fobia social, a fobia generalizada e as fobias, né, de uma forma geral, que é um medo excessivo. E tem vários tipos de fobia. Mais à frente, né, adiante, a gente vai estar tratando esses assuntos com mais, vamos dizer assim, com mais cuidado e de forma mais minúcia, tá bom? Então, aí a síndrome do pânico propriamente dita, né? Até então a gente estava falando um pouco sobre ansiedade, mas você já conseguiu, né, responder a sua primeira questão, tá bom? E a gente vai falar agora realmente sobre a síndrome do pânico, que segundo o estudo da OMS, esse estudo foi realizado no último ano. Eu peguei essa informação de 2019, tá? Pra cá. O Brasil tem a maior taxa de transtornos de ansiedade do mundo, o que é bem preocupante, né? Com 9,3% da população brasileira sendo acometida por algum transtorno de ansiedade, tá? E 5,8% por depressão.
Aí as causas, né? O que leva você ter aquela ansiedade patológica que vai gerar um transtorno mental, que pode gerar uma síndrome de Down, uma síndrome do pânico, desculpa. Não existe um fator X, uma causa X específica para todo mundo de uma forma geral, isso não. Tá? A gente pode falar de síndrome do pânico como causas para ela, né? Ou para gerá-la no seu ser de formas variadas. Começando desde o estilo de vida do paciente. Às vezes é um paciente, né? Ou uma pessoa, alguém que não exercita sua mente, não gosta de ler, não faz exercício físico, não interage socialmente, se isola com mais facilidade. Então, assim, existem diversas situações que pode levar, o estilo de vida pode levar ao transtorno do pânico. Às vezes também o álcool, fumo, uso de drogas também estão relacionados a síndrome do pânico, tá? Ou transtorno do pânico. Pode ser também em virtude de algum trauma que a pessoa, né, tenha passado, às vezes um estupro, às vezes uma situação de perigo, um acidente. Então tem diversas situações que pode também causar essa síndrome. E pessoas ansiosas também, né, que já são normalmente, que já têm uma ansiedade anormal, elas têm uma maior probabilidade de desenvolver uma síndrome do pânico ou transtorno do pânico, tá? Pronto, nossa próxima pergunta era sobre quais são os sintomas, né, que envolvem essa síndrome, que envolve o pânico, que faz a gente como profissional perceber ou identificar em alguém. Primeiro, ataque cardíaco. O que é ataque cardíaco? É quando a gente tem aquele processo de frequência cardíaca acelerada, tá? Então, os batimentos cardíacos ficam a todo vapor, digamos assim. A gente tem normalmente uma frequência cardíaca que ela vai de 60 a 100 batimentos por minuto, então o paciente está com bem mais, está com frequência cardíaca, como a gente chama, bem mais acelerada. Então, quem está com pânico, né, a gente vê nessa imagem, ele acelera realmente o coração. Tem a produção de suor, então a presença da sudorese, a falta de ar também. A síndrome do pânico, ela tem essa característica de causar a falta de ar. Exige também, né, vamos dizer assim, do cliente, do paciente, uma resposta àquele momento. E essa resposta ele não consegue de forma organizada e acaba acontecendo uma pressão na sua cabeça, né? Uma desorganização do pensamento. Tem também as ondas de calor e de frio. Não vai ser algo, vamos dizer assim, constante, mas vão ser ondas, né, que vão vir e vão desaparecer. Um momento vai ser o tremor com frio, outro momento vai ser o calor intenso com a sudorese. Também a tontura, o tremor, a fraqueza também nas pernas, tá? Então, normalmente o paciente ele não consegue nem ficar em pé direito, ele sente fraqueza, uma sensação como se fosse desmaiar. Então tá aí. E ele tem uma sensação que vai ter um infarto, um derrame. Ele tem medo de fazer todas as coisas, sejam elas mais simples, como viajar, dirigir, ir a um lugar com muita gente, cinema, se torna algo para ele, vamos dizer assim, super difícil, super complicado. E não é porque ele não quer, a gente precisa ter muito cuidado e dizer assim, entender, não simplesmente dizer assim, vamos, o que é que tem, vai ser legal, tem muita gente, você precisa sair. Tudo isso são falas, né, que você deve usar com um paciente que está nessa situação. Porém, você precisa compreendê-lo em todas as suas questões para você simplesmente não julgar e achar que é frescura e achar que é só um melindre que não quer fazer isso para chamar atenção, como muitos pensam em relação à síndrome de Down e à ansiedade patológica, tá bom? Medo também de sair de casa, alguém que tem transtorno do pânico, que tem ansiedade patológica também não consegue sair de casa, e o perigo de morte, tá? Ele se sente ameaçado e ele acha que sua vida está correndo perigo. Então a gente tem aí, né, um esquemazinho falando sobre a síndrome do pânico, eu já falei sobre ela, tá? Esse pico, né, de crise, rodeado daqueles sintomas que eu acabei de falar, ele tem uma duração em média de 15 a 30 minutos.
Então, assim, não é algo que se estende, se prolonga o dia inteiro. Dura mais ou menos 15 a 30 minutos de forma mais intensa, esses sintomas mais prevalentes, né, mais visíveis. Porém, mesmo quando passa a crise, o paciente ainda fica, vamos dizer assim, com mal-estar, ele ainda se encontra isolado, ele não consegue realmente voltar a sentir o bem-estar de uma pessoa normal, tá? Então, a pessoa com o síndrome. Tem gente que sente náuseas também, intensas, vontade de vomitar. Tem gente que sente calafrios também. Tem o medo de morrer e, às vezes, também um aumento da pressão, tá? Tem pacientes também que apresentam isso. Aí, ó, como é que isso ocorre, né? Tem um esquema assim do cérebro, né? Mostrando que essa mensagem, ela vai partir do seu cérebro, o cérebro que vai controlar, né, as suas emoções de acordo com algo que foi desencadeado. Então, dispara-se um alarme para o corpo que vai preparar o seu corpo, né, para fugir, para agir diante daquela situação. É liberado uma adrenalina que vai acelerar o seu coração, tá? Que faz com que o sangue ele chegue mais rápido aos músculos. Então, a respiração ela também começa a acelerar, o organismo vai receber mais oxigênio e a pessoa vai ficar mais ágil. E a glândula suprarrenal, né, é acionada e aí vai liberar outro hormônio, que é o cortisol, tá? Que vai aumentar a produção de anticorpos, de glóbulos brancos, reforçando também o sistema de defesa. Tá? Então isso aqui é o que está acontecendo na mente, né, começando no cérebro, em toda a questão sistêmica de um paciente que está com um ataque de pânico, que tem síndrome de pânico, tá bom? Após a crise, é muito característico desses pacientes eles terem uma sensação de exaustão, de sonolência. Tá? Isso acontece porque o indivíduo ele faz um exercício físico e mental muito intenso. Tá bom? Então, inclui um alto gasto de energia e faz com que esse paciente tenha essa necessidade de dormir, de descansar diante dessa crise que ele acabou de vivenciar. Tá? O tratamento indicado, né, que é a nossa quarta perguntinha, voltando, tá aqui, ó, o tratamento, ele é a terapia. Terapia com quem? Terapia com profissionais que vão desde psicólogo, terapeuta ocupacional, psiquiatras, tá? Dependendo do estágio que a pessoa se encontra. Em alguns casos é necessário até internação, tá? Mas são em casos mais graves, em casos que o paciente está, vamos dizer assim, sendo um perigo à família, mas isso não é muito comum. Então ele pode ser acompanhado com terapias, com consultas rotineiras, o que vai melhorar muito. E é indicado também antidepressivos e uma mudança no estilo de vida. Então tá aí a resposta da quarta questão. Por que eu vou mudar o meu estilo de vida? Porque ao passo que você, na terapia, eles fazem isso, eles vão indicar todo um tratamento voltado para o seu bem-estar mental. Então eles vão estimular você praticar algo que você goste, uma atividade física, algo que movimente, algo que faça com que seu organismo libere hormônios, né, do prazer, para você se sentir melhor. Então é muito importante também identificar aquilo que causa a síndrome do pânico e agir com base, né, vamos dizer assim, no fator que desencadeou. Tá? É muito importante para trazer para esse paciente um bem-estar. A média, né, de início dessa doença é mais ou menos na terceira década de vida e a frequência da gravidade, né, dos ataques é bastante variável. Não existe um padrão de comportamento de cada paciente, porque cada um ele vai se comportar diferente. Aquele que tiver um apoio da família, que tiver uma compreensão melhor do outro, que tiver uma linha de tratamento bem adaptada para a situação dele, claro que ele vai ter um prognóstico, um tratamento muito favorável. Já aqueles que não vivem, vamos dizer assim, nesse convívio de compreensão e não é procurado para ele uma alternativa mais eficaz, levam ele a desencadear aí, sim, uma síndrome do pânico, transtorno do pânico de forma muito mais grave, tá? Durante muito tempo, antes da síndrome do pânico ser estudada a fundo e hoje ser entendida, os ataques de pânico eles eram confundidos com os famosos PTs. Eu acredito que todo mundo aqui já ouviu falar, ou pelo menos se dirigiu a uma pessoa apontando e dizendo, ela está com um PT. Tá? Isso acontecia porque muitas vezes o cliente apresentava remissão de sintomatologia a caminho do atendimento, né? Então diminuía
os sintomas que era apresentado para ele, nele. Quando ele chegava no atendimento, ele já não estava tão, vamos dizer assim, com uma crise tão intensa, com sintomas tão visíveis. Então, por a duração ser ali mais ou menos 15 minutos a meia hora, e ele leva um tempo até chegar no atendimento, as pessoas acabam o julgando e achando, já passou, tá vendo? Não era nada. Mas é porque realmente a síndrome ela é caracterizada assim. Ela vai passar depois de um tempo, sim, mas isso não quer dizer que o paciente ele não pode ter outra vez e nem muito menos quer dizer que ele teve esse ataque porque ele quis, tá? É algo incontrolável, muito importante. Chegando ao hospital ambulatório, aí a sua ansiedade já está normal, já está controlada. É aquilo que eu falei, acaba gerando preconceito, tá bom? Então, nós respondemos as 4 questões, né? Fizemos uma aula bem sucinta, bem resumida sobre síndrome do pânico, para entender um pouquinho o que era ansiedade. Eu espero que eu tenha ajudado muito vocês e eu quero deixar essa frase aqui para vocês, tá? Que vem muito a calhar desse momento que a gente está vivendo tão difícil. Sua depressão não é preguiça. Sua ansiedade não é frescura. Você é forte e sobreviveu a todos os momentos ruins. E apesar de enfrentar tudo isso, você ainda vai fazer grandes coisas. Acredite nisso, tá? A gente se encontra aí em outras aulas. Seja muito feliz, pensamento positivo sempre. Tchau e até a próxima.